é o start da coisa, né? É o que está em primeiro momento no campo de visão, para motivar, né, a criação de unidade naquele espaço. E aí Priscila traz um destaque, os recursos naturais associados aos culturais. Essa ideia de associar os culturais aos naturais, ela é uma ideia da pegada conservacionista, que faz um contraponto à visão preservacionista. A visão preservacionista ela é muito direcionada àquele olhar, né, de que a natureza, o homem não é natureza, né? O homem não faz parte da natureza. Os processos ecológicos eles devem ser preservados, isentos da interferência humana, né? Então, essa é uma visão que perdurou durante muito tempo, é uma visão mais tradicionalista. O pessoal da biologia acaba tendo muito esse olhar. E, em contraponto, você tem o olhar conservacionista, que é o olhar do manejo dos recursos, né? É o olhar muito utilizado para quem é mais ligado à questão da gestão ambiental, né? Da engenharia ambiental. Então, é uma linha que eu atuo mais diretamente. Mas, enfim, esses olhares eles vão ser importantes quando da concepção da criação das unidades, ou seja, qual categoria que vão ser enquadradas aquelas áreas, tá? Geridas por, sim, voltando ao cultural. Então, assim, eu tenho unidades que é para preservar, não está dizendo, o senso comum usa isso como sinônimo, viu, gente? Isso é importante. Preservação e conservação são sinônimos? São a mesma coisa ou são coisas diferentes? O que é que vocês acham? Preservação e conservação é a mesma coisa, sim ou não? E todo mundo vê o vizinho. Vai, Marivaldo. Acho que não. Pronto. Alguém pensa diferente, Marivaldo, aí? Diante do que o senhor falou agora, provavelmente são coisas diferentes, né? Já que tem essas duas visões aí. Pronto, justamente. O que vocês perceberam aí nessa pegada? Qual seria a diferença-chave nesses dois conceitos? Existe uma diferença. Eles são diferentes. Apesar do senso comum reproduzir, né, como se fossem sinônimos, como se fosse a mesma coisa. A gente ouve, né, o tempo todo as campanhas, né? Precisamos preservar o meio ambiente. Né? Preservar, ele quer dizer o seguinte, preservar é algo que você mantém intocado. Tá? Então, preservar o meio ambiente quer dizer que o meio ambiente, nós não fazemos parte dele, ele precisa preservar. Tá? O que ao certo seria conservar. Então, a visão conservacionista presume parte do princípio do uso responsável dos recursos naturais, né? Do uso sustentável. Tá? Então, é um debate, uma fundamentação que eu trago nas minhas disciplinas. Rainali já viu isso nas minhas aulas, né, Rainali? Nas aulas presenciais. Eu não trouxe isso para aqui porque não era o foco, mas não deixa de ser importante a gente retomar esses conceitos, né? Porque são muitos conceitos que ficam desorganizados, e a gente, como precisa trabalhar com a visão mais técnica, mais acadêmica, a gente precisa ter clareza nas nossas abordagens, tá? E na visão conservacionista, eu tenho unidade de conservação, por exemplo, que o ser humano ele faz parte da conservação, como, por exemplo, as reservas extrativistas, né? Alguém aí de Canavieiras, ou próximo, em Canavieiras nós temos uma reserva extrativista. Alguém que já ouviu falar na Resex, em Canavieiras? Já sim, professor. Inclusive, Pronto. parte dela é divisa com uma lá, né? Sim, Priscila. Sim. Priscila é irmã de uma grande amiga nossa aí, viu? Excelente profissional, Carla. Mande lembrança para ela, Priscila. Mando sim, professor. Pronto. Então, exato. Então, a reserva extrativista ela foi criada para poder proteger não só os recursos naturais que ali se encontram,
estão muito ligados aos recursos pesqueiros, mas as populações tradicionais de ribeirinhos, né? Pescadores e marisqueiras que fazem parte, que são moradores dentro do território da reserva, né? Não pense, é muito bonito na teoria, mas na prática é algo bastante controverso, né? Porque envolve desapropriação, envolve critérios, né? De quem é que pode, quem é que não pode, né? Explorar a pesca ali naquele território, enfim. Mas em sua concepção, em seu sentido, a reserva extrativista, ela tem esse viés, esse foco, né? Então, na Amazônia, por exemplo, você tem reservas extrativistas para a questão da castanha do Pará, né? Os coletores, da borracha. Então, e daí por diante. Só para ilustrar, a gente vai aprofundar essas categorias numa aula inteira, que vai ser na próxima, no nosso de hoje aqui, tá? Outra coisa importantíssima, esse final aqui, gente, ó. Geridas por meios legais ou outros meios específicos, efetivos. O que quer dizer isso? Quer dizer que Diogo tem uma fazenda. Na fazenda de Diogo tem uma cachoeira. Uma cachoeira tem uma matinha bonita, o pessoal gosta de vir, tirar foto, tomar banho de cachoeira, acha aquilo uma beleza. A minha fazenda hoje, eu acordei de manhã e resolvi criar uma unidade de conservação. Vou lá, mandei fazer uma placa e coloquei ali. Tá? Parque Estadual do Diogo. Existe isso? Pode ser assim? Sim ou não? Formalmente. Não, professor. Pronto, Marivaldo. Pronto. Complemente aí sua resposta. Por que não? Pode ser porque estadual quer dizer do Estado, da União. São três esferas, União, municipal, estadual e federal. E no caso aí de um particular, aí o outro é particular, Joia, porque é da propriedade. Joia. Beleza, Marivaldo. O raciocínio é muito nesse sentido. Olha o conceito que ele diz ali, por meios legais. Legais vem de quê? De lei, né? Ou seja, para se criar, para se formalizar a criação de uma área protegida, eu preciso ter o quê? Uma lei. Precisa ser publicada. Né, professor? Ainda tem isso. O particular, quando ele coloca lá e registra como particular, nem ele mesmo pode mudar, né? Isso, Marivaldo, perfeito, eu ia chegar lá. Ah, professor, mas eu tenho uma área, uma propriedade que tem uma cachoeira, tem bicho, eu estou fazendo uma reserva na beira do rio, tem uma área que eu quero remanescente de mata. Eu posso criar? Pode, existe uma categoria específica para isso, a gente vai falar aqui, que é a RPPN. Já ouviram essa sigla? Provavelmente vocês já devem ter ouvido essa sigla, né? Reserva Particular do Patrimônio Natural, tá? RPPN. Então, RPPN do Diogo, beleza. Mas não é só assim, eu decidi criar, mas a terra é minha. Não. Existe um procedimento, e aí você vai dar entrada numa solicitação para a criação, e vai ser criado através de decreto também, tá? Ou seja, apesar de estar dentro de uma área particular, ela obedece a critérios, a regras específicas. E Marivaldo chamou a atenção para uma coisa importantíssima, tá? Ah, mas eu vou vender a fazenda. Ou então, morri, ficou para os herdeiros. Os herdeiros querem desfazer a reserva. Ou o novo proprietário, ele não quer mais a reserva, ele quer desfazer, porque ele quer usar, quer derrubar tudo, quer plantar, fazer pasto para o gado. Ele pode fazer isso, sim ou não? É possível desfazer a reserva? Mesmo sendo particular? Não. Não. Pode não. É porque é aprovado em lei. Isso, perfeito, Marivaldo. Exatamente. Então, existe uma lei, um decreto que institui aquela área quanto uma área de conservação ou de preservação. Tá? Então, é muito importante esse detalhe, essa noção que fique muito clara para vocês. Aqui tem as categorias, tá, pessoal? Eu não vou
avançar nelas aqui, porque a gente vai ter uma aula específica para falar de cada uma delas, de cada um detalhe específico, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente divide em 2 grupos, que são as de uso sustentável. As de uso sustentável é a que tolera, é que admite algumas atividades humanas, ainda que com regras. O nome está dizendo uso sustentável. E as outras de proteção integral. O próprio título ali já diz, são fechadas, são de uso restrito. Atividades humanas limitadas, porque o foco é a conservação dos processos ecológicos. Tá? Então, é importante isso, tá? Que vocês entendam que existem 2 grupos com base em 2 concepções diferentes, cada um com alguns detalhes específicos de uso que a gente vai estudar na próxima aula, no dia 16. Tá? Hoje, como a gente vai ter a roda de conversa na nossa próxima quinta-feira, hoje a gente vai dar mais uma ênfase no parque, tá? Na categoria parque, que é uma de proteção integral, e vamos focar no Parque do Conduru. Eu trouxe algumas informações de uma pesquisa que eu desenvolvi lá, que fez parte dos meus estudos de mestrado. Tá? E aqui, como eu falei para vocês, na esquerda a gente tem a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Aqui a gente tem um quadro que eu gosto muito de apresentar para os estudantes, porque organiza eu acho que ele ajuda muito a organizar nossa ideia, né? Separar nosso olhar aí, ser um olhar mais técnico, diferente do senso comum. Então, hoje, eu sempre digo que o prefixo eco está na moda, né? Tudo é eco, eco, eco. Virou até, na verdade, muitas vezes um rótulo de marketing, né? Porque vende, porque chama atenção aos olhares. E nessa pegada do uso público, da visitação pública em áreas naturais, né, em áreas protegidas, existe uma diferença. Né? Vocês vão ouvir muito pouco eu usar o termo turista, o termo ecoturista, e vocês vão me ouvir falar muitas vezes em visitantes, em visitação. Tá? Vocês viram que eu não coloquei no título da disciplina, não é turismo, é uso público, que é o termo técnico que aparece na legislação, ou visitação pública. Tá? Dito isso, eu trago para vocês aí 2 colunas. Tá? Existem ecoturismo, né? Leia aí, Rainali. Ecoturista, o que é que tem aí destacando? Você que é da área, você que é colega aí, com base aí, pode diferenciar aí para a gente aí, ecoturista de visitante. Pode ler aí o quadro para a gente. Ecoturista. Já começa do quadro, né? Planejamento estabelecido em critérios de potencialidade de uso, visitante em áreas protegidas. Planejamento fundamentado em bases e critérios conservacionistas. Zoneamento. Ecoturista, as atividades recreativas e culturais são os principais atrativos. Nos visitantes em áreas protegidas, as atividades recreativas e culturais são formas de propiciar uma nova leitura dos recursos naturais e culturais. No ecoturista, segmento de mercado. Visitantes em áreas protegidas, um dos objetivos dos parques. Tem mais alguma coisa? Não. Acaba aí mesmo. Pronto. Deixa eu ver aqui, Stephanie. Quais foram as principais, assim, com base nesse quadro? O que você destacaria como principal diferença? Essa noção de ecoturista para visitante. Da tarde. A principal diferença é que o visitante ele tem uma visão de conservação do território, como o senhor mesmo explicou, né? Que há uma diferença entre preservação e conservação. Na preservação, o ser humano ele não está inserido, mas nesse viés de visitante, é o ser humano inserido no ambiente, mas de uma forma mais consciente, prezando a sustentabilidade. Tem uma cachoeira na estrada de Itacaré, eu não sei se é próximo, que eu tenho até interesse de ir. E eles trazem essas reflexões assim de conservação, porque é meio que numa fazenda, e aí o pessoal tem que, tipo, se for
fazer algum tipo de piquenique nessa área aberta, porque não tem pessoas para ficar fiscalizando o tempo todo, né? Aí tem placas para o pessoal não jogar o lixo, recolher o lixo, que é uma coisa que não deveria ser necessária. Acho que todos nós já deveríamos ter essa consciência, mas em áreas assim sempre tem algo indicando ou sinalizando a importância de conservar aquele local do jeito que ele foi encontrado. Acho que é Pronto, isso. pronto, beleza. Eu vou fazer uma pergunta Cachoeira do aqui. Tijuípe, eu lembrei o nome agora. É? Eu acho que é Cachoeira do Tijuípe. Agora tem um restaurante lá. É do Tijuípe mesmo. Cachoeira do Isso. Tijuípe. Beleza. Eu vou fazer uma pergunta para Manuela. Manuela tá aí? Tô. Pronto. Vou fazer uma pergunta para você, Manuela. Se eu lhe Certo. perguntar, todo, todo ecoturista é um visitante? Eu diria que sim. Agora, todo É um visitante. possível visitante. Pronto. E todo visitante é um ecoturista? Não, mas ele é um, como é que a gente fala, um candidato a ser, no caso, né? Que dentro, eu penso assim, Pronto. dentro dos objetivos que tá aqui, por exemplo, quando coloca dentro dos objetivos dos parques, né? Que é trazer essa ideia, A então, tipo, que é visitação. isso é uma forma de fazer com que crie, né, desenvolva na pessoa essa consciência e o interesse para que ele se possa se tornar futuramente um ecoturista. Pronto. Mas aí eu lhe pergunto, só quem visita os parques ou as áreas protegidas são turistas? Será que outros tipos de pessoas com outros interesses não visitam? Sim, visita. Por exemplo, Não só nesse caso, como que eu, por exemplo, eu não sou uma turista, eu sou moradora daqui e não conheço o parque. Posso falar, assim, teoricamente do parque, pelos estudos, pelo que eu leio, né? Só que, assim, todas as vezes que já tiveram momentos de ir, nenhum deles eu pude estar, mas eu indico para as pessoas, falo o que é que o parque prega, quais são os ideais. Aqui mesmo no meu trabalho, eu sempre, quando eu recebo muito turista, então eu estou sempre falando visitem tais e tais lugares, agora assim, é, traga seu lixo, tal, é dessa forma, tem o parque, tem não sei o quê, veja, então assim, a gente dá uma ideia de um guia turístico, assim, faz um mapa para as pessoas e sempre orienta essa questão do cuidado que se tem que ter, né? Mantenha os lugares limpos, aqui mesmo eu sempre falo da questão dessa questão da conscientização, que eu acho que um ecoturista, por exemplo, ele não faz, ou não deveria fazer, essa questão do cuidado mesmo com o lixo. Então, aqui a gente tem muito visitante, que aí, por exemplo, aqui a represa. A represa é uma área, né, uma área aberta, mas assim, é uma área natural, então, assim, as pessoas utilizam, mas assim, usufrui do lugar, né, é um lugar agradável, tem, né, tem natureza e tudo mais. Tá dentro da APA, porque, né, todo esse entorno aqui faz parte da APA, mas uma quantidade de lixo absurda que se deixa, então, assim, tem muita coisa nas praias, A gente fala muito das limpezas das praias, por exemplo. Aqui tem os mutirões de limpeza e, assim, na verdade, não deveria se recolher tanto lixo. Então, assim, é angustiante para a gente saber que existe. A gente fala que existe tanto ambientalista, existe tanta coisa da área e a gente ainda lida com tanta sujeira. A gente vai na prainha, que é um lugar que hoje, assim, ultimamente tem sido muito frequentado, mas assim, é de difícil acesso. E as pessoas vão, levam toda a sua tralha e deixam lixo lá embaixo. Então, um ecoturista, eu acredito que ele não faz essas coisas, né? Um visitante, muitas vezes, ele vai, que ele acaba sendo só explorador do lugar. pronto, beleza. Manuela é da Serra, é? Você mora na Serra Grande? Moro na Serra. É uma coisa boa. Eu tenho uma casa aí, eu sempre estou por aí também. Eu não estou aí, eu É? não tô aí hoje porque eu estou aqui com vocês. Ah, tô aqui. Eu moro bem aqui na praça. É, olha só, você deve até me conhecer de vista, que eu tenho dois gêmeos aqui que chegam nessa Serra Grande aí, eles fazem agito, de 7 anos de idade. Ah, então, quando aparecer, vem aqui na Mano Modas, pra gente bater papo. Ah, tá Eu vou fazer certo. a propaganda, viu, colegas? Olha aí. Para a semana nós estamos por aí. E aí a Serra Pronto. é o refúgio da gente, que eu levo É, para gastar energia e eu aproveito para descansar a mente um pouquinho. que bom. Maravilha. Bom demais. Então, pessoal, olha só.
Eu fiz essa pergunta, né, que é uma pergunta é uma provocação que eu sempre deixo, né? Todo ecoturista é um visitante? Sim, todo ecoturista é um visitante. Mas nem todo visitante ele é um ecoturista, né? O ecoturista ele é um tipo de visitante, né? E essa foi uma discussão que eu trabalhei muito na minha pesquisa, vocês vão ver aí adiante. E essa pesquisa eu fui apresentar em São Paulo, lá na USP, com o pessoal da USP e da Unesp, em 2017. Isso foi publicado e tal, e assim foi bem interessante, muito bem recebido, né? Tinham pesquisadores do Brasil inteiro sobre uso público em áreas protegidas. E aí eu trago Professor, essa reflexão. Oi, Marivaldo. um pesquisador não é ecoturista. Perfeito, Marivaldo. Show de bola. Eu ia chegar lá. Né? Então, além do ecoturista, eu tenho aí que Manuela primeiro colocou. Eu tenho a comunidade do local que visita, né? Então, aí na historinha lá do Zé Colmeia, as pessoas iam visitar para fazer um piquenique, né? Necessariamente ele não se deslocou, né? Ele não passou pernoite, né? O que configuraria o ecoturista, né? Ou turista mesmo, para fins recreativos, principalmente. Né? Marivaldo destacou no que eu ia chegar, o pesquisador. Né? Então, pesquisador que vai para poder fazer levantamentos, estudos de mestrado, doutorado, enfim, pesquisas científicas no nível mais avançado. Ou o estudante. Né? Eu vou levar os estudantes do IF Baiano para fazer uma visita técnica. Tá? Os estudantes da pós-graduação vão fazer uma visita técnica no Parque do Conduru. Vocês são turistas? São ecoturistas? Sim ou não? Não. Não. Porque a motivação não foi a recreação, não foi o contato com a natureza para fins recreativos, para fins, né, lúdicos. Foi para estudo, educação ambiental, que a gente vai ver adiante, que é um dos propósitos de criação do parque. Tá? Então, isso é muito importante, esse esclarecimento logo no início, para vocês irem entendendo toda a novela, tá bom? Então... O professor, Oi, Rainara, pode falar. só acrescentando, eu lembro que dessa questão, né, dessa diferença do ecoturista e do visitante, eu lembro que até na graduação, no TCC, eu tinha muito uma visão, assim, um pouco ilusória. E eu lembro que no TCC foi meio que ajudou a entender melhor quando eu comecei a pesquisa sobre os eventos, por exemplo, porque nem todo mundo que está ali em um evento, que está participando, e na época o meu objetivo era, o meu objeto de estudo era o Festival de Chocolate, e eu achava que por ter tanta gente, tanta aquela frequência e tal, era um evento bem turístico mesmo, e que tinha todo esse teor economicamente falando por conta do turismo. Mas é exatamente o que você está falando. Tem essa diferença. Nem todo mundo que estava ali era um turista, era alguém que estava indo só para entretenimento, ou porque iria consumir, estava lazer. A motivação era diferente, era para conhecer o evento, para participar de alguma coisa, de alguma palestra, era acadêmico. Então, essa motivação fazia toda a diferença para que, no geral, se identificasse o evento como, de fato, turístico mesmo, que atraísse dessa maneira. Então, acho que essa diferença cabe em várias áreas assim do turismo, né? Tanto de eventos e como no nosso caso aqui, falando das áreas naturais. Pronto, joia, excelente contribuição, Reinaldo. Isso é muito importante para nós, né, que estamos aqui no papel de gestores também, né? Então, para o gestor, ele precisa ter essa informação, tá? O gestor ele precisa ter essa informação, tá? De quais são os interesses do meu cliente, no caso, do meu visitante, tá? Para que eu possa elaborar um planejamento que esteja muito mais adequado, que seja muito mais assertivo, né? Que tenha muito mais chance de dar certo, visto que eu entendo quais são os interesses do meu visitante, de quem busca, né, aquele espaço ou aquele evento, enfim. Então, isso é chave, pessoal, né? E muitas vezes a gente vê aí análises equivocadas justamente por não ter essa clareza, esse discernimento.
Então, aqui para a gente é muito importante, já que a gente vai estar trabalhando, né, na figura de pesquisadores, na função de gestores desses espaços, tá joia? Beleza? Alguém escreveu alguma coisa aí no chat? Alguém pode ler aí para mim? É porque para eu não ter que minimizar a tela aqui. Marivaldo, você pode ler, por favor? Espera aí, daqui a pouco a gente... Foi Priscila que colocou aqui, tem o turismo de negócio também, né? Ela botou isso. Sim. Pronto. Beleza. Beleza, Priscila. Tem o interesse de negócios, ainda é controverso o conceito de turismo de negócios, né? Porque muitas vezes o próprio viajante ele não se considera turista, né? Visto que ele está viajando a negócios. Então, só para a gente avançar nessa discussão, é importante, porque tem muitos que não são da área do turismo, né? Além de Rainari, tem mais alguém aqui da área do turismo? Sim ou não? Acho que não, Não né? tem, não. Só Tem o não. Wesley. E ele não está na O aula Wesley, agora. o Wesley está me orientando. Eu estou até estranhando que ele não está hoje aqui. O que acontece? Aqui a gente tem essa diferenciação. Me fugiu agora. O ponto que eu ia trazer para vocês foi... Espera aí que eu lembro. Bora avançar aqui. Daqui a pouco eu lembro e aí a gente volta. Então, só para a gente fechar aqui, lembrei. Lembrei. Os diferentes tipos de uso, tanto que a gente tem uma palavrinha ali que está escrita entre parênteses, chama-se zoneamento. O zoneamento quer dizer que a área como um todo, ela não precisa ser visitada por todos. Eu tenho áreas que, por tipo de interesse, eu posso fazer o zoneamento, transformar em zonas. Então, se eu tenho um visitante que o interesse dele é a pesquisa científica, ele vai para uma área X. Eu tenho uma área mais conservada, uma área de pouco acesso, né? Uma área que as espécies estão num estado mais avançado de regeneração. Se eu tenho uma área mais próxima, mais acessível, mais fácil, que tem a cachoeira, tem uma maior diversidade de atrativos, é uma área que vai ser aberta para o turista mesmo, com o objetivo da recreação, uso recreativo. Então, assim, essa questão do zoneamento é algo muito importante e para a gente interessa muito, visto que a gente vai estar trabalhando sempre nessa questão da análise e do manejo, da gestão. Né? A gente usa muito essa expressão, manejo de visitantes em áreas naturais, o manejo da visitação. Então, é uma expressão técnica. Tá? Então, não estranhe, né? Tem muita gente que acha feio esse termo, né? Manejo, parece que está manejando gado, etc. Não, mas é a expressão técnica aí que a gente utiliza. Aqui a gente tem um paralelo, né, de efeitos positivos ou negativos potenciais. Né? A gente sabe que depende exatamente a diferença, se vai ser positivo ou negativo, é a gestão, é o manejo dessa visitação, se ela está sendo feita de forma adequada ou não. Então, aí você tem negativos aí, todos nas três esferas, né? Econômica, ambiental, sociocultural. Então, eu posso ter desde especulação imobiliária, né? Aumento dos preços das propriedades, dos terrenos, aumento generalizado de preços em função da visitação, né? Sazonalidade de emprego, tá? Questão de problemas sociais, enfim. A especulação imobiliária é algo interessante a destacar, e, por exemplo, só pelo fato de uma unidade de conservação ela existir, ela já gera ao seu entorno uma tendência de aumento de preços dos terrenos. Por quê? Porque o investidor ele sabe que ele tem a garantia de que aquela paisagem, né, aquela contexto que está todo ali, ele vai estar conservado. Tá? E vai estar conservado, visto que não vai ser construído um prédio na frente dele. Então, ele tem a paisagem da mata para contemplar, ele tem a paisagem de um mirante para poder estar sempre todo dia admirando. Né? Então, isso por si só, né,
tem um efeito nessa questão de hipervalorização de propriedades. E do ponto de vista positivo, né, a gente isso tem um destaque maior até, né, estimula investimentos voltados para a conservação, os projetos, né, socioambientais, né, aí a gente tem a fiscalização por parte dos moradores, a questão da valorização da cultura local, né, as atividades típicas da comunidade. Então, tudo isso. Então, são duas faces da moeda aí que, dependendo da forma com que esteja manejado essa visitação, a gente pode potencializar, que esse é o desafio dos gestores, potencializar, né, o lado positivo. Aí é o manejo da visitação e seus impactos. Então, tecnicamente, a gente lança a mão de algumas estratégias para que a gente tenha uma minimização desses impactos. Qualquer atividade humana, qualquer atividade de visitação, qualquer contato do homem com o ambiente, com o meio natural, ele gera impacto. É impossível você ter atividades sem impacto. Agora, o exercício é minimizar esses impactos, ou, tecnicamente, a gente usa o termo, a expressão mitigar os impactos. Tá? Então, a gente tem aí alguns pontos, né? Conservação versus visitação, e algumas estratégias que são lançadas mão aí. As regras, né? A definição de regras de visitação, principalmente quantidade de pessoas por grupo, tá? A questão dos períodos de visitação, proibições de veículos motorizados, enfim. A questão da infraestrutura, né? As trilhas, principalmente, é a principal intervenção de infraestrutura, que é importante ser bem manejada, a questão da manutenção das trilhas, né? Porque acontece o pisoteamento, que vai gerar erosão do solo, né? Que vai gerar aí compactação de solo. Então, existem estudos ainda tentando analisar a associação com comportamento de espécies, ainda não se tem nada conclusivo, até pela complexidade da coisa, mas se tem, por exemplo, indícios de que os impactos estéticos, isso aí é até notório, eles acontecem. Né? Então, é o que Manuela destacou. Então, há uma visitação no meio natural, né, bastante conservado, a prainha de Serra Grande, por exemplo. Então, os impactos estéticos, eles são visíveis, que é o acúmulo de lixo, que é a depredação, né, de espaços naturais, da vegetação, do solo, seja pichações, o que for. Então, esses são impactos estéticos, né? Eles são visíveis. Agora, os impactos sistêmicos, que é a perturbação das espécies, né, os ciclos naturais, os ciclos ecológicos naquele ambiente, ainda não puderam ser demonstrados pela complexidade dos estudos que precisam ser feitos para se chegar a esse tipo de conclusão. Né? Mas há indícios, ainda não se demonstrou, mas existe gente pesquisando nessa área, tentando associar uma coisa com a outra. Tá? Esse tipo de visitação, né, que gera esse tipo de impacto aí, na área do turismo, a gente chama de turismo de massas. Tá? É o turismo de massa, que equivale ao que antigamente a gente chamava de farofeiro, né? Antigamente chamava de farofeiro, tecnicamente a gente chama na área de turismo de massa. E aí a questão da interpretação ambiental, ações educativas, né? Também como uma estratégia de mitigar impactos, até chegar na imposição de taxas, né? Taxas de acesso, taxas para a utilização dos espaços naturais, né? Então, alguns eles estão dentro de propriedades particulares, então você tem que pagar a taxa de acesso. Ah, mas eu vou pagar para ir uma cachoeira, um questionamento comum da gente ouvir, né? Vou pagar para ir uma cachoeira, né? Não, você vai pagar para acessar uma propriedade particular até chegar até aquela cachoeira. Né? Então, na região a gente vê diversas polêmicas, mas em outros destinos consolidados aí, Bahia, Brasil afora, isso já é de praxe, né? Por exemplo, ali a Cachoeira do Tijuípe, que foi citado, se eu não me engano, por Sabrina, foi Sabrina que citou, ali você paga uma taxa de acesso, porque está dentro de uma propriedade particular, então o proprietário ele cobra uma taxa de acesso para se atravessar a fazenda dele. Na Chapada Diamantina, por exemplo, a maior parte dos atrativos você paga uma taxa de acesso.
né? Então, isso faz parte aí faz parte do uso turístico, né? Da exploração dessa visitação. Muito se fala, e isso, de fato, na maior parte dos lugares em que se paga até um valor expressivo, o que se argumenta é que essa taxa, para além do acesso através da propriedade particular, é para investimento na infraestrutura do local, né? Então, geralmente, eles colocam disponibilidade de banheiros, tá? Banheiros, uma estrutura de restaurante, um estacionamento, né? Normalmente, você tem ali, você já paga uma taxa que já está incluso o acompanhamento pelo guia local, né? Então, tudo isso está embutido nesse valor, tá certo? Bom, pessoal, eu tenho aqui, ó, um mapa. Esse mapa ele é muito importante, tá? Ele é um mapa das unidades de conservação aqui da região sul da Bahia, tá? Território litoral sul. Então, a gente tem aqui, em rosa, a APA, tá? Aqui é a APA da Lagoa Encantada, tá certo? Vai pegar ali mais ou menos a porção norte de Ilhéus e vai cortando assim, meio que em uma diagonal, assim, meio atravessado aqui a região, visto que ele vai pegar lá em Almadina, vocês veem aí? Por que ele pega lá em Almadina aqui e vem até encontrar com o oceano? Alguém mata essa charada? Que a APA Lagoa Encantada, e em roxinho aqui mais para cima, pegando o território de Itacaré, é a APA Itacaré Serra Grande. Aqui a pergunta aqui que eu fiz. A Almadina aqui remete a vocês o quê? Por que está englobado aqui? Dá uma dica. Olha para o nome da cidade aí. Lembra vocês o quê? Almadina. Tem alguém de Ilhéus aí? Do Rio Almada, alguma coisa assim? Isso, Rainali. Almadina, porque a nascente do Rio Almada é numa serra lá em Almadina. Eles até tentaram criar uma unidade de conservação para proteger essa nascente, né? A maior parte das nascentes dos rios daqui da nossa região e Brasil afora, a maior parte deles, dos rios importantes, as nascentes eles estão dentro de unidade de conservação. Então, esse é um dos papéis também chave da estabelecimento de unidade de conservação, que é a proteção de nascentes de rios importantes. Por exemplo, o rio que abastece Serra Grande, Manuela, você sabe o nome do rio que abastece Serra Grande, aí o principal deles? Sim ou não? Manuela sabe? Oi. O nome do rio que abastece Serra Grande? Fala aí pra gente. Eu não sei se é o Rio Pancadinha ou é o Rio, né? Tem Pancadinha que falam da Exatamente, é o Rio Pancadinha. O principal deles é o Pancadinha. E onde é que nasce o Rio Pancadinha? Você sabe onde é que está a nascente dele? As principais? Estão dentro do Parque Estadual da Serra do Cumbuí. Do parque, isso. Então, veja a importância, né? A conservação das Inclusive, nascentes. professor, recentemente a gente estava até discutindo a respeito sobre a questão ainda falando-se da represa, a respeito desse período de verão e assim, que a gente aqui é questionando essa questão, por que nós ficamos com falta de água de abastecimento. E aí surgiu a discussão a respeito dessa ecovila aqui, né? Você conhece, que no caso, assim, tem crescido bastante, e as pessoas, aí a gente estava questionando justamente sobre a questão da preservação, porque tem muita construção, está se avançando muito lá, e também ali também, né, tem isso, e está sendo afetada. Então, assim, a represa, ela, quando chega agora dezembro, ela seca muito rápido. Uhum. E a gente, assim, a questão do abastecimento, né, aí a preocupação dessa falta de água já prevendo isso, que, assim, cada ano que passa, a gente está tendo isso mais frequente. Uhum. Sim, perfeito. Perfeito exemplo. E, assim, eu tenho acompanhado muito de perto isso aí, né? A Ecovila eu vi surgindo, as primeiras iniciativas, né, de ocupação daquele espaço ali, cada um foi ocupando um espaço e tal, e de fato eu fiz uma visita técnica lá uma vez com o pessoal da UESC,
até lá do mestrado de meio ambiente. E, de fato, a gente constatou construções, aterros em cima de nascentes, de aguadas, entendeu? E as consequências são desastrosas, né? Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte: a questão da água, né? A gente paga muito caro pelo serviço da Embasa, né? Mas a Embasa, ela fabrica água, sim ou não? Pergunta a eles: a Embasa fabrica água? Não, A só Embasa... capta e distribui. Exatamente. Quem é que fabrica a água? A natureza. É a As natureza. nascentes. Através da nascente. É nascente, Imagine nascente, aí a né? gente paga caro. Isso. Imagine se a gente pagasse pela produção de água da Embasa, hein? É uma brincadeira que eu faço, mas faz a gente refletir, né? A importância desse tipo de conservação, né? E, na verdade, deixou há muito tempo de ser papo de ambientalista, né? Que antigamente a gente debatia sobre esses temas e aí sempre, isso é conversa de ambientalista e tal, como se fosse uma bandeira, uma militância. Mas, absolutamente, a gente está falando de qualidade de vida. Olha aí. E a coisa já está chegando muito perto da gente. A gente consegue perceber a mudança, uma velocidade, né, que a cada ano a gente sente que cada vez mais a gente perde qualidade de vida. Quando você fica sem água, você perde qualidade de vida, sim ou não? Concordam, sim ou não? Sim. A gente Não. fala, né, Itabuna, quando passa aquelas. Itabuna passa logo, sempre, né? A questão da crise hídrica, e assim, o pessoal vem de lá para cá. Eu lembro, teve um ano que veio uma colega, ela veio passar o domingo aqui, trouxe a roupa para lavar e os baldes os galões de água. E a gente fez piada, assim, ficou dando, né, fazendo resenha, mas assim, é muito sério. E aí, quando a gente fala assim, poxa, a gente quer ligar nossa torneira e quer que a água caia, né? Então, quando está o abastecimento aí, a gente, né, então assim, em sala de aula a gente bate e rebate o tempo todo, mas assim, a questão da conscientização realmente é bem complicado, por conta dessa facilidade de se ter. Então, quando você tem acesso a um sertão mesmo, assim, que você vê que a dificuldade é grande, as pessoas começam a valorizar quando se tem essa abundância aqui, né, e aí a gente vê que a gente está chegando, não tem uma escassez, mas assim, a gente já passa dificuldades que antes eram inimagináveis, né? Perfeito, perfeita análise, perfeito. E um exemplo concreto e real, perfeito. E aí, somado a isso, a gente tem uma questão de quê? Um fluxo de visitação que gera na localidade, né? Serra Grande tem aproximadamente 5 mil habitantes, não é isso? Então, a média que se estima aí não chega a 5 mil, né? Isso E botando... do ano passado para cá, estima-se até mais, viu, professor? Porque assim, a gente, né, não tem gringo nesse isso, assim, mato aí, né? mas assim, nossa, assim, a gente fala pelo contato que a gente tem no dia a dia, assim, e aí a gente vai, né, porque assim, quando a gente fala a questão do boca a boca, né, então o que o olho vê, a olho nu, assim, a gente tem percebido o quanto que tem atraído muita gente para cá, e aí, né, quanto mais isso vai inchando, mais a gente vai sofrendo mesmo. Sim. E aí é preciso ter esse cuidado assim extremo quanto a essas questões. Então a gente fica, não a gente precisa às vezes as coisas ficam meio que camufladas assim. Então a gente tem que ter, né, esse cuidado, assim, de às vezes tem coisas que são muito eficazes, mas a gente acaba, né, deixando isso o que está por trás às vezes acaba acontecendo assim depois que a gente vai ver realmente as consequências que são irremediáveis, né? E depois que acontece, a gente não tem como, vai ter que Com buscar a solução, certeza. mas a gente pode, né? Ao invés da gente preservar, acho que seria o quê? Conservar, né? Conservar, Conservar com exatamente. gás, no O caso. uso racional dos recursos, né? É o uso sustentável. Isso. É o que tanto se fala em ser sustentável, né? A gente até suprime o termo desenvolvimento sustentável. Hoje a gente usa mais o termo sustentabilidade. E exatamente o que você está falando é de qualidade de vida, né? A moeda hoje é qualidade de vida, né? Então, assim, por que tantas pessoas de fora querem morar em Serra Grande? Porque eles querem qualidade de vida, né? Então, hoje existe até um certo dilema aí, né? Com relação até, eu frequento Serra Grande já há quase 10 anos, né? Eu tenho casa própria aí em Serra desde 2017.
E eu interajo muito com o pessoal aí, conheço muita gente, mas acabo interagindo assim, mais à vontade com o pessoal nativo mesmo, né? O morador, digamos assim. E eu percebo que em alguns existem pontos de tensionamento já, né? Com as pessoas de fora tal, que é típico de um início de um movimento de visitação, de turismo, de fluxo, que já geram e já está no nível já começando de um desgaste, né? Então, quando você chega, por exemplo, vamos supor, Serra Grande tem 5.000 habitantes, aí você chega no verão você tem uma população flutuante aí, transitando por Serra Grande, que acredito eu que fora os 5 que já moram aí, deve chegar mais uns de 5 a 10. Vai me corrigindo aí, Manuela, mas a quantidade de gente que vai para com aí... certeza, é isso mesmo. Então, o que é que vai acontecer? O sistema de água ele foi projetado para 5, não foi para 15. Concorda? O sistema de esgotamento sanitário ele foi projetado para 5, não foi para 15. A energia, você vai falar da água e a energia elétrica aí. Isso, verdade. Até que melhorou bastante, viu? Mas a gente já tinha épocas que era assim, tipo, tá chegando o verão. Aí se falava justamente água e energia faltando. Então, hoje é mais a água, mas de fato. A coleta de lixo não dava conta, né? Ficar aquelas Isso. montanhas de lixo, porque é muito mais gente para o que foi o sistema projetado. Então, isso é planejamento. Então, assim, eu sempre gosto de fazer essas reflexões, essas provocações, porque vocês vão mexer com essas variáveis, né? Então, é um grau de profundidade que muitas vezes a gente não consegue chegar no dia a dia, mas não são reflexões complexas de se fazer. É só que a gente precisa parar e pensar, né? E entender, porque muitas narrativas que são passadas para a gente a respeito desse contexto, né, essa discussão nesse universo ambiental, elas são distorcidas porque não vão nesse nível de profundidade, vocês estão entendendo? Olha que eu estou falando de floresta, estou falando de áreas protegidas, mas não estou falando de uma forma romântica, né? Minha forma de abordar é uma forma muito prática, é muito de trazer para o nosso dia a dia o que é que isso importa para a gente. Então, é importante que, tecnicamente, eu considero que vocês tenham uma visão nesse sentido. Beleza? Então, aqui, voltando, gente, ó, só para fechar, o vizinho resolveu fazer barulho aí, vocês devem estar ouvindo aí, mas consegue me ouvir bem ainda, né? Estão me ouvindo bem? Sim, Tem um barulho ouvindo bem. aqui, é o vizinho que está jogando uns ferros aqui, né? Mas, enfim, vamos nessa. E essa botinha aqui é exatamente um dos nossos focos aí de abordagem, que é o Parque Estadual da Serra do Conduru, né? Ele tem esse formato. Percebam vocês que ele está... o parque ele é uma área, ele é uma unidade de conservação de proteção integral, ou seja, atividades humanas não são permitidas. Somente o que? A visitação. Tá? Só a visitação pública. Ele tem parte dele na APA Itacaré Serra Grande, tá vendo? Na parte norte, boa parte dele, mas tem uma pontinha aqui que está na área, no território da APA da Lagoa Encantada, tá certo? Bom, aí aqui eu tenho um slide sobre a Mata Atlântica no sul da Bahia, tá? Aqui são algumas imagens de pesquisa de campo, foram todas retiradas aí em campo. Aqui é o Mirante Serra Grande, essa aqui corre o mundo já, essa imagem, né? Aqui é um lago que tem logo na entrada do Parque do Conduru. Aqui é uma vista, né, que a gente chama de teto da mata, tá? Então, esse teto da mata aqui, a gente tem, eu gosto dessa foto porque dá a gente uma dimensão de como se a gente estivesse dentro, né? A gente se sentir um pouco dentro, no olhar, tendo aquele contexto ali. E aqui é uma vista de um mirante que tem de lá do parque, né? Que é a parte de Ilhéus, o mar, etc. Esse outro mapa mostra a distribuição do território do parque pelas áreas dos municípios, né? Então, aqui de verde a gente tem o município de Ilhéus, vejam. A parte sul do parque, né? Ele está aqui em Ilhéus, numa localidade aqui que é Atibina. Então, aqui vale aqui ao norte de Ilhéus, mas ao sul do parque. Aqui em Beja, a gente tem o território de Uruçuca, né? O município de Uruçuca.
E esse miolo aqui, basicamente, é, o terreno, é a área de Serra Grande e Barrocão, né? Duas comunidades, Barrocão e Serra Grande. E ao norte a gente tem Itacaré, de Rosa. Até pouco tempo atrás, Barrocão era um distrito de Itacaré. Mas a nova redistribuição ele ficou com Uruçuca. Tá? E ao norte aqui, a gente tem do parque, a localidade do entorno, né? Essas comunidades que eu estou citando, elas são comunidades do entorno. Eu tenho aqui a comunidade de Camboinha, tá? Que já é em território de Itacaré. Então, essas são as comunidades do entorno do parque, né? Na área que a gente chama área de abrangência do parque. Manuela, já ouviu falar desses lugares que eu citei aí, não já? Sim. Pronto. Então, estou falando da sua área aí, então. Da nossa, né? Da nossa. Serragrandense. Verdade. Bom, pessoal, aqui tem alguns pontos aqui, eu não vou detalhar muito, por conta do adiantado do nosso horário, né? Nossa aula é até às 4. Eu vou avançar e na próxima, por conta da nossa roda de conversa, eu vou avançar para alguns pontos mais específicos sobre o parque, tá certo? Para que a gente possa aproveitar melhor o momento com nossos palestrantes na próxima quinta-feira, viu? Aí depois, qualquer coisa, a gente retorna esse slide e a partir desse ponto faz uma revisãozinha após após a fala deles no outro encontro, tá? Então, vou pular essa parte aqui e vou ir logo para o parque, tá? Só para vocês terem uma ideia, essas são imagens do parque. Então, aqui é essa foto lá que eu tinha acabado de explicar para vocês, né? A questão aqui foi um grupo de estudantes que eles estavam fazendo pesquisa comigo, na época eram bolsistas, numa visita que a gente fez. Uma visão de uma trilha do parque. Aqui a gente tem um centro de visitantes, tá? E aqui a gente tem um lago e um mirante. Então, só para vocês terem uma ideia do visual. O vídeo que está lá não deixem de assistir antes da roda de conversa da quinta, tá bom? Combinado? Não deixem. É o vídeo do Amigos do PESC, tá? Então, vocês vão ver. O gestor do parque, Manuela, ele mora em Serra Grande. Marcelo Barreto. Não sei se você conhece ele. Eu até encontrei com ele na semana passada aí na praça. E ele vai estar com a gente na quinta. Tá? Então, aqui, a sede está localizada na BA-653. A BA-653 é a estrada, é a rodovia que liga Uruçuca a Serra Grande. Ela é uma rodovia não pavimentada, né? Está acontecendo um movimento agora, de forma mais intensa, por essa pavimentação, né? Então, existem algumas controvérsias nisso, mas, enfim, os principais atrativos do parque hoje são basicamente trilhas e mirantes, né? A gente tem poucos recursos hídricos lá, a questão do acesso ele não é muito fácil ainda, né? Mas, enfim, tem um potencial muito grande por conta da biodiversidade que guarda lá dentro do seu território, o parque. 9.275 hectares de área total do parque, né? Então, as visitas com ou sem agendamento. Por conta da pandemia, eu atualizei com ele que... Marivaldo. Pode falar, Marivaldo. Sim, professor. Essa estrada que vai de Serra Grande a Uruçuca, para o desenvolvimento turístico, vai ser um grande avanço, né, fazendo essa estrada aí. Mas, pensando no parque, é grande prejuízo, né? Economicamente, né, para o turismo é ótimo, mas eu acho que vai ser um grande prejuízo se fizer essa estrada aí de Uruçuca a Serra Grande para o parque, porque a partir desse momento vão começar a aparecer pessoas a querer comprar propriedades aí, né? E aí começa o aumento da população, então acho que o parque aí tem um grande prejuízo. O que você acha? Perfeito, Marivaldo. O debate é exatamente esse.
o dilema hoje, né, que paira é exatamente esse, né? A questão da pavimentação, né, inclusive, um dos gargalos para essa pavimentação é justamente porque um trecho dessa rodovia ela corta uma parte que é a área do parque, e a legislação não permite, né, que se tenha pavimentação asfáltica dentro de área de unidade de conservação, dentro de área protegida. Né? Então, Ô, professor, Oi, Manuela, pode falar. nesse caso, agora sim, aquela estrada que liga Itacaré a Taboquinhas, ela é uma estrada ecológica, não é isso? Sim. Não tem, no caso, sendo uma estrada ecológica, não tem outras exigências que, no caso, dão essa mais amplitude na questão dessa conservação? Ela é uma estrada ecológica, mas ela não corta uma unidade de conservação de proteção integral, entendeu? Por exemplo, Serra Grande, o distrito, ele está dentro de uma unidade de conservação, que é a APA. É isso que a gente vai estudar. A APA é uma categoria de unidade de conservação que ela é de uso sustentável. Então, ela é mais flexível, ela admite as atividades humanas, entendeu? Então, por exemplo, você pode ter comércio, você pode ter residência, você pode ter uso de turismo, você pode ter hotel, você pode ter uma série Porque, de... no caso a estrada, ela passa tipo na porta do parque, digamos, Ela não é passa isso? por dentro do parque. Ah, entendi. Essa aqui é a minha dúvida, entendi. Esse é o gargalo. Porque o parque ele envolve as duas áreas, entendi. Isso, porque tem um trecho que a estrada vai cortar, que é área do parque. É como se ela cortasse por dentro. Entendi. Não chega a ser Aí por tem dentro, literalmente, entendeu? Não quer dizer que vai passar por dentro de uma trilha, mas ela passa por uma área que faz parte do parque. 9.000 hectares aí. Exatamente. Uhum. É diferente do... Marivaldo, você já pediu de novo a falar? Não, professor, só fiz baixar, não. Não? Ele perguntou a opinião do senhor, o senhor não respondeu. Não, é isso. Não, Oi, Marivaldo? não, é isso. A minha colega perguntou, que eu queria ver sua opinião. Não sei se você já respondeu. A minha opinião, certo? Sim. Pronto. Eu vou dar minha opinião. Na verdade, assim, como eu disse, ele é um projeto controverso. Né? Então, assim, tem vários gargalos. Né? Um deles é essa questão do parque, né? Da unidade, que ela não pode ser cortada por pavimentação asfáltica, mas a gente tem diversos casos, Brasil afora, das chamadas estradas-parques. Então, você tem aquele piso intertravado, ecológico, sinalização turística, tem todo um programa de educação ambiental, uma série de intervenções para que viabilize a melhoria no acesso, porque todos vão ter a ganhar, né? Se for feito dessa maneira. Tá? Então, a minha opinião, e hoje a gente tem visto, né, que muitos técnicos da área têm concordado, é que se feito da forma adequada, da forma planejada, da forma o que rege a legislação, é uma intervenção que vai trazer melhorias para o desenvolvimento da região. Essa questão da especulação imobiliária que Marivaldo trouxe, ela já existe, Marivaldo. Aquelas terras ali, elas já estão praticamente quase todas compradas por muitos estrangeiros. Acho que Manuela deve até ter conhecimento desse. É um debate em Serra Grande hoje. Então, praticamente, em Serra Grande, a gente ouve muito falar que Serra Grande está cercada hoje. As pessoas de fora, assim, estrangeiros, muitos estrangeiros, eles estão comprando propriedades em volta de Serra Grande, porque acabou virando um lugar de um estilo de vida diferente, as pessoas vêm em busca dessa qualidade de vida, é quase que um oásis, né? As pessoas, enfim. E está crescendo muito aos olhos do mundo, né? Então, assim, a questão da estrada hoje, para além desse lado da especulação imobiliária, que eu acho que já começou, vem a questão também da qualidade de vida para as populações rurais, né? Então, a gente vê o pessoal que precisa vir da zona rural, seja para feira, para aqui para a sede de Uruçuca, para Ilhéus, precisa pegar essa estrada, né? Eles também clamam muito por esse asfaltamento, né? Por essa melhoria nesse acesso, né?
Então, a gente vê que a prefeitura ultimamente tem feito de uma forma até mais constante manutenção, né, através de máquina, né, para poder melhorar aquele acesso ali. Ainda assim, quando chove, complica, mas eu acredito que feito dentro dos critérios que devem ser feitos, sim, tem muito a contribuir. Não só no ponto de vista turístico, né? No ponto de vista turístico, isso nem se cogita, porque imagine vocês que uma pessoa que vem pela 101 para ir para Itacaré, por exemplo, não vai precisar nem passar por Ilhéus mais, né? Já vai cortar aqui por Uruçuca, Serra Grande e Itacaré. Então, quem vier pela 101 ou que venha do sul do Brasil, de carro ou de ônibus, então, assim, vai gerar um fluxo, vai demandar muito trabalho, né, para que a coisa aconteça da forma adequada, né? Então, vai demandar muito trabalho técnico, muito planejamento, muito monitoramento disso aí. Eu vejo bem. Oi, Manuela, pode falar. Eu vejo, como você falou e colocou, eu vejo também a questão do beneficiamento, assim, até da própria cidade de Uruçuca, porque as pessoas preferem muito mais irem para Ilhéus, né, pegar um pedacinho para cá, do que fazerem, né, suas movimentações em Uruçuca e tal. Então, também ali tem muita gente que mora ali. Então, aqui o pessoal que tem a feirinha do sábado, né, tem um pessoal vem, então é uma dificuldade também. Então, tudo isso tem são dois lados, na verdade, né? Eu concordo contigo quando fala assim, o bem planejado, o bem executado, né? A gente consegue fazer algo que beneficie e que também a gente consiga manter a ideia da preservação, da conservação. Agora, assim, Oi, Renan, pode falar. como moradora também de Uruçuca, eu vejo um sonho essa construção nessa pavimentação aí, e mais pensando em todos esses pontos negativos também, que sempre tem, né? Só que a gente não, na verdade, fica um pouco sem entender como é que é feito esse processo, se estão havendo todas essas análises e essa parte técnica, porque quando a gente ouve mais falar acerca dessa pavimentação, é sempre em período político, principalmente. Então, todos que já passaram sempre tiveram essa promessa da construção ou da pavimentação, né, por conta da zona rural, porque de fato, se você for conversar com as pessoas que moram nesse percurso, a vontade é que aconteça, porque não tem essa dimensão da parte danosa, né, para o meio ambiente, ou se é uma APA, se não é, se é uma área preservada, se não é, só vai visualizar a parte que lhe é benéfica, né, que é a parte de estar pavimentado, de facilitar essa movimentação, e quem mora em Uruçuca também, da gente sentir mais esse pertencimento em relação à Serra Grande, que acaba ficando muito distante quando a gente tem que cortar Ilhéus, e aí a gente acaba realmente ficando no meio do caminho, porque ir para Serra Grande acaba ficando distante às vezes, né? Se você vai só para ir na praia de dia, sem passar o dia, você prefere ir para Serra ou para Ilhéus do que ir para Serra Grande. Se você tem uma casa, se você tem onde ficar, você vai para Serra Grande. Então, quando a gente olha para o lado de quem mora nesse lugar e dessas partes, a gente fica com vontade de que aconteça mesmo, mas a gente acaba não entendendo como é feito o processo, como está sendo feito o processo, porque tudo que eu particularmente sei é que existe o projeto, que já existe um recurso sendo investido e que vai acontecer. Mas o trâmite feito por isso, toda a parte técnica que engloba, eu mesmo, como moradora da cidade, desconheço. Ô, Reinaldo, deixa eu só lhe interromper, complemento. Você coloca uma coisa interessantíssima, que é justamente, eu sinto essa falta, assim, às vezes a gente vê assim, tipo, às vezes você até vê numa reportagem, houve uma reunião, uma discussão sobre tal situação, mas a gente não faz parte do processo, nessa questão da rodovia e de outras áreas, então, assim, eu acho que a comunidade, assim, a gente tem que ouvir mesmo, às vezes tem que ouvir também quem está ali, o pé no chão, né, a pessoa que é de fato o morador, então a gente tem que ter esse cuidado. Quem faz parte dessas organizações, né, de pensar, para ser uma discussão, por exemplo, se tem um grupo de pós, né, que está pensando isso, estudando para isso, para dar algo de volta à comunidade, então por que não fazer parte disso, desse processo também? Né? São sugestões, coisas que valem a pena a gente pensar.
Pronto. Boa. Vamos falar, Renata. Agora pronto. Mas Rendeu, é hein? rapidinho. Mas é rapidinho. Falando com a tela. Ah, então tá. Só acrescentando que o Manu falou, muito bom. E assim, essa parte de incluir a comunidade aconteceu agora na construção da nova escola. Eu não sei como foi para Manuela aí dentro mesmo, mas pelo menos aqui eu senti que houve uma inclusão muito boa. Eu participei de alguns momentos e eu senti assim que estava todo mundo muito envolvido. E só o fato de ter também pessoas da comunidade trabalhando na construção e pais ali envolvidos nesse processo, eu senti que o resultado está sendo positivo. Então, assim, você consegue falar alguma coisa acerca desse processo, você consegue sentir mais pertencente, falar com mais orgulho da nova escola e tal, que é algo que tem, as reuniões têm trazido a comunidade para dentro, tanto aqui da cidade, aqui, como aí no distrito. Eu, ao menos, senti isso. Então, mas com relação à estrada, é uma conversa antiga, meu Deus do céu, como é antiga essa conversa. E a gente continua sem saber o que é. Perfeito, joia. Excelente. Esse debate aí, eu acho que essa disciplina nossa é o ambiente propício para isso, viu? Eu quero que vocês comecem a se soltar mais. Eu acho que isso vai ser natural, já está acontecendo para a gente ter momentos como esse, assim, que as ideias circulam, ideias importantes. Outra ideia, professor. Pode falar, Maricó. Outra ideia também é porque Uruçuca também ter o patrimônio, né? Porque hoje todo mundo, nós que moramos fora, a gente conhece que Serra Grande é de Ilhéus. Por quê? Para ir para Serra Grande tem que passar por Ilhéus. A gente só fala Serra Grande de Ilhéus. Então, se hoje tiver essa situação também, o Uruçuca pegar o patrimônio dele, dizer que é ele, fazer a propaganda dela, certo? Acho que é muito bom também isso. Porque hoje, por que as pessoas dizem que é Uruçuca ou Serra Grande é Ilhéus? Porque todos os movimentos que vão para Serra Grande só vão por Ilhéus. As pessoas que vão para Serra Grande, né, durante o dia e para a praia, e vai ficar uma semana, por exemplo, ele volta para o hotel em Ilhéus. E pensando no turismo, né, com essa rodovia, pensando agora no turismo, né, na economia, hoje, com essa estrada aí, também, até essa situação das pessoas ir para Serra Grande, à noite, volta para onde? Volta para Uruçuca. Né? Por que ele não volta para Uruçuca? Porque não tem estrada, a estrada é péssima. Mas pensando no turismo e na economia. A preocupação hoje é essa situação, economia ou preservação com esse medo. Mas como se fizer uma estrada, né, toda organizada, porque não é porque vai pavimentar a estrada que vai piorar a preservação. Certo? Acho que fazendo uma estrada também, pensando nessa situação, uma estrada toda programada, fazendo um planejamento, eu acho que não prejudica nada no parque, porque a estrada já existe, né? Mesmo sendo uma estrada de chão, a estrada existe, não vai ser estrada nova, é uma rodovia nova. E a rodovia, se você fosse cortar o parque para fazer uma rodovia nova, tudo bem, mas aí só vai o quê? Mudar de barro batido para asfalto, né? Nossa, Maricó, excelente. Excelente. Pessoal, nosso horário estourou em 15 minutos. Eu queria combinar com vocês aqui que eu tenho mais 3 slides só para a gente fechar, tá? Vou amarrar essa discussão aqui, mais 3 slides para a gente concluir por hoje, porque são slides importantes para pelo menos vocês terem uma noção para chegar na próxima aula, quando estiver batendo papo com o pessoal de lá do parque. Tá bom? Ok, Stephanie? Tudo bem? Ô, professor, eu vou precisar sair, porque eu tenho uma reunião que começa às 3h30, e aí já estão me puxando aqui. Pronto, então beleza, Manuela, tá liberado, viu? Obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Valeu. Tchau, tchau. Tá, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, aqui, só fechando essa discussão, que foi muito rica, então o que é que eu penso? Eu penso também o seguinte,
como já foi dito aí, a questão do pertencimento, Uruçuca, Serra Grande, enfim, uma das coisas que eu acho interessante, né? Porque eu saio daqui, geralmente eu vou na sexta, no final da tarde, 5 horas, depois que eu termino o expediente aqui no IFE, eu vou. E aí passo por Ilhéus, né? E vai, que eu não vou pegar a estrada de chão de noite. É bem isso que vocês falaram. E aí é engraçado que eu chego lá e o pessoal fala assim: você estava em Uruçuca? Você veio de Uruçuca agora, né? Interessante que Serra Grande é Uruçuca, né? Então, tem essa separação mesmo, é bem isso que vocês falaram, e é uma coisa que eu sempre achei muito engraçado, né? Que as pessoas fazem esse Serra Grande e Uruçuca, né? Como se fossem duas cidades ou duas coisas muito diferentes, né? E eu sempre achei isso muito engraçado. E é o que em turismo a gente chama muito de sentimento de pertencimento, né? Isso precisa ser precisa brotar de dentro para fora, né? Isso não vai vir nunca de fora para dentro. Ninguém vai chegar com uma fórmula mágica ou abrir a cabeça do outro para programar ninguém para ser assim, né? Mas enfim. E para fechar essa... Ô, professor, antes de fechar, mas isso aí de pertencimento em relação a bairros não, a distritos, isso tem também aqui em Ilhéus. né? Qualquer distrito fala, eu vou descer para Ilhéus. Não fala, você tá em Sambaituba, eu vou no centro? Não, eu vou descer para Ilhéus. Você tá na Lagoa Encantada, eu vou descer para Ilhéus. Dá para Não sede. tem nenhum distrito que o pessoal eu vejo falando que como se o distrito não pertencesse a Ilhéus, como se fosse uma cidade independente. Não, mas o que eu falo, Stephanie, não, esse dizer, ele é o engraçado da coisa mesmo, né? Porque as pessoas realmente já se acostumaram a falar assim. Mas o que eu falo de Serra com relação ao Uruçuca, existe até um sentimento, algumas pessoas fazem um certo negacionismo, entendeu? Tentam até mesmo desvincular de que o Serra Grande pertence ao Uruçuca, entendeu? Então, isso aí é mais... Algumas figuras, alguns pontos, é uma coisa até mais... Até a cultura é diferente. Culturalmente, Serra Grande e Uruçuca se distingue. Não é só uma questão de distrito, é uma questão mesmo que cultural. Se você for para a Serra, é um outro estilo e tal. É questão mesmo de não criar identidade. Então, é uma coisa até meio que intencional, né? Essa construção. Não é natural, como você citou aí, não. Em alguns pontos, ele é construído. É melhor encerrar, porque, tipo, se vocês conviverem em cada distrito aqui, vocês verem que é uma realidade totalmente diferente uma da outra, gente. Justamente tem a questão cultural. A cultura da Lagoa Encantada é diferente da cultura de Sambaituba. Eu acho que isso acontece por conta da distância. Vai criando sua própria cultura, seus próprios costumes, sua própria forma de convivência. É diferente até a forma que eles falam. A minha igreja tem uma congregação lá na Lagoa Encantada. Quando tem retiro, todo mundo se junta. Os meninos são totalmente diferentes dos meninos aqui, né, do meu bairro. Eles falam de uma maneira diferente, enfim. Eu acho que isso acaba sendo normal, sabe? Essa questão de diferença, de cultural, de costume, de vivência. Ótimo. Vejam que a discussão é excelente. E quem ainda está em dúvida quanto ao seu objeto de estudo, olha, um excelente objeto de estudo aí, projeto de pesquisa para pós, hein? Essa questão do pertencimento dessas localidades, de distritos, com relação à sede. Tanto Serra Grande com Uruçuca, como Ilhéus e seus distritos. Não sei se vocês já se encontraram com o objeto de estudo de vocês, mas isso aí dá uma excelente pesquisa, viu? Um excelente objeto de estudo. E, por outro lado, um outro excelente objeto de estudo, e aí tem Rainali, que está até mais próxima dessa discussão, é a própria questão da construção da estrada, Rainali. É um excelente objeto de estudo para pós. E a pós é desenvolvimento regional sustentável. Nada melhor do que abordar uma estrada que vai passar por dentro de uma unidade de conservação como um vetor de desenvolvimento. Então, assim, eu acho que, inclusive, o poder público tem um super interesse nesse projeto, entendeu? Você tem muito material para estudar. Eu estou citando o Rainari porque é daqui, viu, gente? Mas a ideia aí, eu lancei a ideia. Vocês que
Cisgalfim. Sabe aquela história galinha gorda, jogando para cima. Mas... Eu já estou pensando, o meu projeto é com Serra Grande mesmo, mas não é com a questão da estrada. Quando eu pensei logo no início, e a gente já deu a iniciada, né, no projeto, foi pensando em Serra Grande como uma vila sustentável mesmo, como ela tem se desenvolvido dessa forma, como ela tem se colocado dessa maneira, como uma vila sustentável pelos seus eventos e tudo mais. Mas, de repente, agora eu sei que lançou um negócio. Da onda, viu? Quem é seu orientador? É a professora Thaisa e a orientadora é Sinira. Ótimo, tá muito bem orientada. Então, é outra questão aí. E Sinira está muito por dentro da questão da estrada, entendeu? Porque ela está dentro da prefeitura, assim, com os contatos, enfim. Então, é um super tema e tem tudo a ver aí com o objeto da pós, casa perfeitamente. E, por fim, gente, para a gente concluir esse debate, concluir por hora, né? Porque é algo que eu acho que vocês devem continuar futucando aí, porque é uma coisa importante, tem tudo a ver com o curso que vocês estão fazendo. Tem uma questão que hoje em dia a gente tem um mecanismo muito mais eficiente, que é a questão da fiscalização, né? A gente tem a questão da fiscalização. A sociedade civil, ela fiscaliza isso aí. A gente tem uma queda de braço muito grande com a questão do Porto Sul, né? Então, a sociedade civil atuando de uma forma muito intensiva. O Ministério Público, na parte ambiental, a gente tem uma promotora chamada Aline, né? Aqui na região, e ela é muito atuante, tá? Então, ela é muito atuante. O Ministério Público, nessa questão ambiental aqui na região, merece destaque, né? Então, ele tem participado, tem fiscalizado. Então, a palavra-chave é fiscalização. Então, essa rodovia, todo o projeto dele, a gente tem informação de que ele já está aprovado, já foi pronto, já está pronto, né? E agora a prefeitura tem se movimentado para conseguir recursos para executar, né? É muito dinheiro, né? Até tive com o prefeito uma certa feita aqui no Instituto, ele tocou no assunto. Então, é coisa de dezenas de milhões aí. Então, é muito dinheiro, então aí precisa... Aí é com os políticos, né? Mas o que cabe aí nesse sentido é a questão da fiscalização. Joia? Então, aqui, só para concluir, como eu disse a vocês, Então, essas são algumas visões do parque, né? Eu estou trazendo fotos e o vídeo que eu estou recomendando, porque eu não sei se o pessoal vai trazer material para apresentar, ou se só vai ser essa conversa como a gente está tendo aqui. Então, lá, basicamente, é a trilha, né? No parque, você tem uma trilha que as pessoas vão... E o atrativo em si é a experiência da trilha, né? São as espécies que estão ao longo da trilha, são os mirantes, é a contemplação, tá? É o valor cênico da paisagem, enfim. Tá? Então, as trilhas estão aí, são os principais atrativos. Lá tem um alojamento. Geralmente, quem se aloja aqui são pesquisadores, né? O parque ele foi criado na época, isso foi década de 90, porque houve um estudo com pesquisadores da CEPLAC e do Jardim Botânico de Nova York. Identificou-se, a partir daquela metodologia que eles usaram na ocasião, a maior biodiversidade de espécies de árvores do planeta na época. Eram 456 espécies por hectare. Então, era muita coisa e isso ganhou uma repercussão muito grande. E, à época também, uma motivação para a criação do parque foi a pavimentação dessa BA aí, ó, Ilhéus Itacaré, que é a BA 001. Tá? Então, toda vez que você tem uma intervenção que gera impacto ambiental, você tem uma compensação ambiental. E a compensação para essa obra de pavimentação foi a criação do parque, né? Então, é um parque que é o governo do estado que vai fazer a gestão dele. Tá? Então, não existem pessoas, existem problemas ainda, né, de indenização das pessoas que precisaram ser reassentadas, que moravam naquela área que depois virou parque, precisaram ser desapropriadas e em seguida reassentadas, tá? Mas ainda existem problemas que eles chamam de regularização fundiária para essas pessoas. Mas, em linhas gerais, a visitação pública está sendo retomada, né? Por conta da pandemia foi suspensa. E o gestor me falou, ele deve tocar nesse assunto com vocês, que estão trabalhando para fazer a retomada, a reabertura do parque, tá? Então, aqui algumas informações, né?
E essas informações, outro dever de casa que eu quero deixar para vocês é esse. Esse é o site do parque, tá? Esse é um print que eu fiz, acho que ele já está até mudado. Já tem um tempo que eu fiz esse print. Então, parquedoconduru.org. Então, lá tem muita informação bacana, tem mais fotos, tem textos, tem informações, tem mapas. Tá? Então, eu quero que fique aí como dever de casa, atividade assíncrona, né? Dever de casa agora virou atividade assíncrona. É outro nome para dever de casa. E vocês também acessem o site, tá joia? Então, acessem o site do parque, está aí o endereço, parquedoconduru.org. Acessem o site, assistam o vídeo que está no YouTube, tá? E esse material vai dar para vocês uma dimensão maior para que na próxima quinta-feira, quando a gente estiver no momento da nossa roda de conversa, a gente possa aproveitar mais, né, dos nossos, a gente possa puxar mais deles ali, dos nossos convidados, né? Fazer mais perguntas, gerar mais curiosidade, tá certo? Então fica aí, dê uma navegada no site, parquedoconduru.org, tá? Tem o endereço aí, anotem. Esses slides estão no Moodle também, viu? Eu deixei lá, eu não tenho apego com material de aula, tá tudo lá. Tudo que a gente está conversando, não precisa vocês ficarem anotando nem nada. Acessem o site, assistam o vídeo, tá? E tem um vídeo da Mata Atlântica, que é o Globo Repórter, que vocês assistem. Não estou conseguindo acessar o site, não, Diogo, com esse endereço. Aparece aqui dentro do informações dentro do site do INEMA. Clica no mas link assim, dele. Está fora do ar? Parquedoconduru.org? Aparece, não é possível acessar este site. Ixi, será que está com problema? Tenta pelo Google aí para ver se não mudou, se teve alguma mudança. Eu vou confirmar e aí eu coloco no grupo lá do Zap para vocês se houve alguma mudança. Mas o endereço era esse aí mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rápido. Espera aí. Está tendo acesso não, professor, até pela Prefeitura de Itacaré. A gente clica aqui e não abre, não. É uma pena. Eles podem estar fazendo alguma manutenção, eu realmente não sei. Eu confesso que eu não acessei ele agora, logo antes da nossa aula, não. Eu posso verificar se houve alguma mudança no endereço, vou até perguntar para o Marcelo, e aí eu posto lá no grupo, então. Uma pena, porque é um site muito bacana. Você vai conseguir informação um pouquinho do parque, aparece dentro do INEMA falando, né, e tal, do decreto, da área, e no site também do SEMA, mas o site próprio do parque a gente não encontra. Eu vou verificar com o Marcelo, que é o gestor lá, e coloco no grupo, então, do Zap, tá bom? Logo na segunda-feira eu vejo logo isso. Pessoal, então, eu acho que por hoje a gente já estourou em meia hora aí nosso horário, né? O que é que vocês acharam aí? Valeu a pena? Gostaram? Me digam aí, sim ou não. Sim, professor, gostamos, sim. Pronto. Vai valer a pena nosso sábado à Pena tarde, que não vai né? ter visita. Pena o quê? Pena que não vai ter visita. Justamente. Uma visitinha técnica.
E Rainali foi aluna, sabe que a nossa área tem muita prática, né, Rainali? Acho que a área que Sim, sim. nossa, Vai fazer falta. dentro da área lá nossa, a gente tem muito, e essa disciplina ela tem visita técnica. A turma passada fez visita técnica. Lá fizemos na Matinha, não fomos no parque, porque como era só a sexta e o sábado, não deu para ir no parque. Mas na Matinha nós fizemos, foi muito bom. Eu, no início da aula de hoje, eu citei para o pessoal que a gente tem uma autorização, né, para o retorno de atividades presenciais. Eu pretendo organizar sim para vocês, tá certo? Isso, né? Esqueça da gente. Isso. Eu Boa. tenho dito às turmas, eu tive uma turma de gestão de turismo agora, também não tiveram prática, e tive uma de guia de turismo. Então, tô devendo a um bocado de gente, viu, pessoal? Vou pagar. Não, deve ser uma tristeza você fazer gestão ou curso de guia sem a prática, porque não ir para a Chapada Diamantina, meu Deus. E para a gente, para o professor, principalmente também, né? Que a gente sabe a importância disso para a formação de vocês. Mas é por conta do momento, né? Para o bem de todos. Já está passando. Eu acho que início do ano que vem a gente consegue fazer. Eu acredito. Tá joia? Pessoal, então é isso. Eu acho que por hoje a gente conseguiu ser produtivo, né? Conseguimos discutir muita coisa. Tá? Então, desejo a todos aí um bom restante de final de semana. Dê uma olhada no material lá das assíncronas, tá certo? E na quinta-feira a gente se encontra, tá? Às 19 horas, tá bom? Dentro da Tá bem, programação da professor. Então, na quinta-feira eu abro a sala para o senhor Pronto, e Maria. mando lá no grupo. Ótimo, ótimo. Então você coloca lá no grupo, acho que umas 6h30, mais ou menos, né? Certo, tá Um bem. pouco antes, né? Marivaldo vai disponibilizar a gravação também? Sim, sim. Isso, pronto, Maria. Ok, Aí obrigada. você gravou uma parte, não foi? A primeira parte Eu gravei uma parte. Pronto. Mas na Mas já próxima. ajuda. Hã? Já ajuda muito. Joia, com certeza. Então, na próxima a gente grava do início ao fim. Combinado, gente. Então, obrigado aí pela atenção de todos aí. Bom final de semana e bom Professor, as descanso. atividades já tem data para devolução já? Tem, Stephanie. Eu coloquei Aí tá no Moodle, né? Tá tudo no Moodle e no plano de curso tem todas as datas. Ah, ok. Tá bom, professor. Vou Qualquer checar. dúvida, Obrigada. qualquer dúvida você pergunta no grupo que a gente responde lá. Pronto. Prontinho.